Este vídeo é baseado em uma obra produzida por Hélio Beltrão, Rodrigo Constantino e Wagner Lenhart, com o título O Poder das Ideias, a Vida, a Obra e as Lições de Ludwig von Mises. Neste vídeo, irei focar principalmente na vida do economista. Posteriormente, pretendo fazer outro vídeo falando mais sobre as obras e suas lições. A vida, os anos em Viena. Ludwig von Mises nasceu em 29 de setembro de 1881 na cidade de Lemberg, atualmente Lviv, na Galícia, que fazia parte da Áustria-Hungria, então segunda maior entidade política da Europa, atrás apenas da Rússia naquele período. Os pais de Mises, Arthur Edler von Mises e Adele von Mises, eram os judeus da Galícia, região cuja etnia mesclava poloneses, alemães, judeus e russos. O seu pai era engenheiro de construção e trabalhava para empresas ferroviárias. A mãe cuidava do lar, como era habitual àquela época. Embora não fossem ricos, pode-se dizer que fazia parte da burguesia, pois, como exemplo, eles tinham empregados em casa. Adele se esmerou em educar Ludwig e seus dois irmãos mais novos, Richard, que se tornaria grande matemático e físico, e Karl, que morreu em sua infância vítima de escarlatina. Arthur e Adele casaram-se em 1880 em Lemberg, que era a principal cidade da região. Ludwig von Mises veio ao mundo a tempo de nascer como nobre, uma vez que seu bisavô, Meyer Hatchmel Mises, fora agraciado com o título de nobreza em maio de 1881. Meyer incentivou seus filhos a se especializar nas duas mais influentes atividades do século XIX, que eram ferrovias e bancos. Desde o fim do século XVIII, boa parte dos judeus galicianos buscava emancipar-se do domínio exercido pelos nobres poloneses. Para diluir tal hegemonia, apoiavam a crescente germanização da Galícia. A família Mises teve forte papel na germanização, que era crucial para suas atividades, e até chegou a ter sucesso. Porém, o compromisso austro-húngaro trouxe concessões generosas à nobreza, que assim logrou reverter a germanização, finalmente dissipada de ver em torno da década de 1890. Dadas as circunstâncias, Arthur e Adele decidiram mudar-se para Viena em 1886 ou 1887, por aí, quando o Ludwig von Mises tinha seus 5 anos de idade, mais ou menos. Viena era o centro administrativo, cultural, científico e econômico do Império dos Habsburgos, mas para os padrões europeus ainda era uma cidade pequena. A formação escolar acadêmica de Mises. Em 1892, com 11 anos de idade, Mises entrou no Akademischen Gymnasium, que era o colégio de elite de educação humanista, onde estudaria pelos 8 anos seguintes. De 33 alunos, foi o sexto melhor da classe e a sua disciplina preferida era História. Mises, quando adulto, relataria sobre os benefícios da história. Ele diz: o estudo da história abre a mente para o entendimento da natureza humana e seu destino. A cultura pessoal é mais do que a mera familiaridade com o estado atual da ciência, tecnologia e assuntos cívicos. É mais do que a familiaridade com livros, pinturas e a experiência de viagens, de visitas a museus. É a assimilação das ideias que despertaram a humanidade da rotina inerte de pura existência animal para uma vida de razão e de questionamento. É o esforço do indivíduo para humanizar-se através da absorção das melhores tradições que nos foram transmitidas pelas gerações passadas. O seu interesse por história o levou aos rumos da economia. Gostava particularmente das questões práticas de natureza econômica, política e social. Costumava colocar-se a si próprio questões como estas: como poderiam os governos melhorar a vida do povo? Quais seriam as causas dos conflitos étnicos e sociais e como se poderia combatê-los?
Quais as causas do crescimento do padrão de vida durante o século XIX? Como se poderia melhorar o padrão da classe trabalhadora? Voltado para o estudo de disciplinas que poderiam auxiliá-lo nas grandes questões políticas de sua época, ele escolheu seguir a carreira de economista. Mais tarde, ele comentaria: nada pode ser compreendido sobre assuntos como inflação, crises econômicas, desemprego, sindicalismo, protecionismo, taxação, controles econômicos e assuntos similares que não envolva nem requeira os pressupostos da análise econômica. Aquele que discorre sobre tais assuntos sem se familiarizar com as ideias fundamentais da teoria econômica é simplesmente um tagarela falante que, assim como uma arara, repete o que pescou incidentalmente de outros que não são mais bem informados que ele próprio. Então, ao concluir o ginásio, o Mises ele vai ingressar na Universidade de Viena em 1900, no curso de Direito. Ele cumpriu os 2 anos do curso básico, que consistia unicamente de História do Direito e, em seguida, fez intervalo de 1 ano para servir na Divisão de Artilharia Imperial. O currículo da universidade nos 2 anos seguintes consistia de palestras e seminários para a familiarização com as leis vigentes em direito civil, direito penal e processo legal. Ciências relacionadas ao direito, como economia, história econômica e administração pública, completavam o currículo. Ainda no ciclo básico, Mises se inscreveu no seminário de Karl Grunberg, estudioso que pertencia à chamada Escola Histórica de Economia, associada a Gustav Smoller. Imediatamente começou a escrever uma longa monografia sob o título Desenvolvimento das Relações entre Nobres e Camponeses na Galícia, 1772-1848, que teve publicação em 1902 na prestigiosa revista do Departamento Estudos Vienenses em Ciência Governamental. Carreira acadêmica. Mises estreou na carreira acadêmica como defensor da Escola Histórica de Economia, antagônica à escola austríaca, da qual faria parte anos depois. No início, era enorme a sua confiança na capacidade do Estado para tornar a sociedade mais próspera. Com a publicação de sua monografia, Mises era visto como uma jovem estrela da escola histórica. Quando retornou à universidade, Ludwig teve seu primeiro contato com a escola austríaca, ao se inscrever no seminário de Eugen von Filipovich, pupilo de Karl Menger. Mais de 30 anos antes, em 1871, Menger havia publicado o famoso livro Princípios de Economia Política, por meio do qual se tornou um dos pioneiros da crucial revolução marginalista, que surgiu pela publicação quase simultânea e independente de livros que introduziram o conceito de utilidade marginal. Foi durante os anos de 1880, enquanto lecionava na Universidade de Viena, que Menger travou a célebre disputa contra Gustav Smoller, que era chamada disputa sobre o método, que polarizou os economistas entre historicistas e os que vieram a ser conhecidos como economistas da escola austríaca. Na virada do século, Menger contava com um significativo número de pupilos na vida acadêmica. Entre os mais importantes estavam Eugen von Böhm-Bawerk e Friedrich von Weiser, além do próprio Filipovich, excelente pedagogo e autor do principal livro-texto de economia no início do século XX. A respeito da obra de Menger, Princípios de Economia Política, Mises afirmaria posteriormente que ela o tornou um economista. Com o seminário de Filipovich, Mises passou a se questionar e a rever seu pensamento. A mudança foi lenta, pois, mesmo 8 anos mais tarde, ao publicar seu primeiro livro austríaco, Teoria da Moeda e do Crédito, em 1912, ainda não era um Mises plenamente libertário que surgiria em Ação Humana décadas depois. Graduou-se em 1906 com o título de doutorado. Frequentou o seminário de Böhm-Bawerk desde sua abertura, em 1905, até o falecimento de Böhm-Bawerk em 1914.
Esse mestre havia alcançado notoriedade internacional pela publicação, em 1884, de um alentado tratado de 2 volumes, Capital de Juros, além de ter sido ministro das Finanças do Império Austríaco em 4 oportunidades. Esse foi o legado do Bombawerk. Então, os 10 anos de seminário de Bombawerk exerceram um grande impacto em Mises, pois o Bombawerk ele era dotado de notável originalidade e vigor intelectual e era um modelo de economista político. Por outro lado, as ideias do economista Weiser não encontravam eco em Mises, cujas raízes na escola histórica o impediam de aceitar as premissas especulativas de Weiser. Mises estreia com a obra Teoria da Moeda e do Crédito. Em 1906, Mises aceitou um emprego público na administração fiscal local, mas a burocracia acachapante e a dependência das vontades de seus superiores o levaram a pedir demissão poucos meses depois. Passou 2 anos em treinamento nas cortes de Viena para trabalhar como advogado de foro e iniciar uma carreira privada. Foi admitido pela renomada firma de Robert Pelzer, mas seguia procurando outras opções. Enquanto isso, na vida acadêmica, ele recebeu uma oferta em 1907 para lecionar economia na Academia Comercial para Moças. Em 1908, tornou-se membro do Centro de Reforma Imobiliária, uma associação com o objetivo de melhorar as condições de moradia em Viena, questão importante na agenda no parlamento austríaco. Mises elaborou um memorando plenamente endossado pelo centro, argumentando contra a taxação praticada. Finalmente, em 1909, encontrou um emprego a seu contento no Comitê Gestor da Câmara de Comércio e Indústria da Áustria Menor, ou Kammer. Era um grupo privado de defesa dos interesses comerciais e industriais, dotado de grande influência política. Mises ficaria nesse emprego pelos 25 anos seguintes. Mises relata que a Kammer me ofereceu o único posto no qual podia trabalhar na Áustria. Eu criei um espaço para mim próprio. Oficialmente, jamais deixei de ser um gerente no comitê gestor da Kammer. Sempre tive um chefe no papel, mas meu cargo era incomparavelmente superior ao de qualquer outro funcionário da Kammer ou de qualquer outro cidadão austríaco, exceto os que presidissem partidos políticos. Eu era o economista-chefe do país, ele diz. Bom, o primeiro trabalho do Mises como analista foi liderar uma campanha contra o aumento dos impostos propostos pelo Ministério das Finanças. Foi nomeado negociador principal junto ao Ministério e alcançou um acordo que protegia o interesse dos associados da Kammer. Desde o princípio, seus relatórios se destacavam pelo alto padrão de análise e ousadia de suas proposições e eram referidos na imprensa de Viena como profundos, abrangentes, muito investigativos e ricamente documentados com comprovação quantitativa. Em 1912, Mises foi promovido ao cargo de conselheiro. Publicou em 1912 a obra A Teoria da Moeda e do Crédito, livro no qual realiza a impressionante integração da macroteoria monetária com a microteoria do valor marginal. Então, além desse feito, ele disseca o fenômeno da distribuição não equitativa do papel fiduciário criado pelos bancos centrais, o chamado efeito Cantillon. Então, finalmente, ele elabora os rudimentos de uma pioneira teoria de ciclos econômicos. O impacto de longo prazo foi notável. A obra continua nos catálogos e ainda vem sendo publicada após quase 100 anos. Bombawerk dedicou 2 semestres inteiros à discussão do livro, que foi uma honra que nem mesmo Schumpeter obteve. Não obstante,
os seguidores ortodoxos de Böhm-Bawerk se recusaram a aceitar a ruptura proposta por Mises, que por sua vez foi levado a criar sua própria linha de pensamento, que foi a linha misesiana ou neo-austríaca da terceira geração. A Primeira Guerra Mundial. Mises foi recrutado como tenente para o combate em agosto de 1914 e seguiu para a Galícia no chamado Fronte Norte. A Áustria-Hungria e seus aliados alemães tratavam a guerra em 3 frentes, uma contra a Rússia, uma contra a Sérvia e outra na linha ocidental. A Rússia começou vencendo várias batalhas por ter superioridade numérica e, ainda em 1914, 10.000 refugiados da Galícia seguiram para Viena. Mises juntou-se ao regimento número 30 de artilharia, que era um dos principais alvos do inimigo. A bateria que liderava tinha de se locomover continuamente sob o fogo cruzado. Havia um detalhe curioso: como as roupas não eram impermeáveis, Mises pediu auxílio à sua mãe e Adele enviou vários pacotes de roupas e calças de lã para os soldados. Enquanto os russos operavam na guerra com um modelo de regime de controle centralizado, na Áustria-Hungria havia mais liberdade operacional e econômica. Consequentemente, a Áustria-Hungria detinha uma vantagem comparativa. Teve vitórias importantes que levaram ao colapso dos russos em maio de 1915. Mesmo com a adesão italiana, a Tríplice Entente, que era composta por Grã-Bretanha, França e Rússia. Em agosto de 1915, a Áustria-Hungria retomou Lemberg, o que permitiu a Mises finalmente tirar férias de 2 semanas depois de um ano de batalha e recuperar-se de uma lesão nos quadris, que o incomodara por anos. Foi instituído o Comitê Científico de Economia de Guerra, composto por militares, estudiosos importantes e políticos influentes, que implementou medidas centralizadoras de gestão econômica. A política de inflação financiava a guerra e era complementada por controle de preços. Com a inevitável escassez e o aparecimento do mercado negro, foram tomadas medidas intervencionistas de produção e alocação de produtos industriais e matérias-primas. Depois da guerra, Mises afirmaria que essas ações seriam a organização da derrota, uma vez que solaparam a vantagem comparativa da Áustria-Hungria. Em maio de 1916, foi convocado pelo Comitê Científico. Mises esteve sempre disposto a transmitir sua opinião, mesmo a superiores e mesmo sob o risco de retaliações. Já havia colocado a sua vida em risco e considerava seu dever sempre dizer a verdade. Ele defendeu que conquistas territoriais não confeririam benefícios econômicos e publicou um trabalho acadêmico com esse mote na revista Archive de Max Weber. Coincidentemente ou não, foi convocado a voltar ao fronte em dezembro de 1916 por mais um ano. O fronte estava relativamente calmo. Em março de 1917, a monarquia russa foi derrubada e, como o governo provisório russo não queria continuar a guerra, em setembro de 1917 o combate cessou. Mises, então, foi realocado para a fronteira italiana. A vitoriosa Batalha de Isonzo, em outubro e novembro, seria a última vez em que Mises usaria armas de verdade. Em Isonzo, despendeu 6 cansativas semanas sob fogo, o frio dos Alpes, sentindo forte dor nos quadris. Finalmente, em dezembro de 1917, ele deixou o fronte e foi recrutado pelo Ministério da Guerra em Viena após 18 meses de serviço militar. O início de 1918 foi uma fase bastante próspera. Ele foi promovido a capitão, retomou seu seminário na Universidade de Viena e foi nomeado pelo imperador como professor extraordinários, que era o mesmo cargo de outros professores de renome, porém era um cargo sem remuneração.
O colapso da Alemanha e da Áustria na Primeira Guerra Mundial. Por conta da política intervencionista inflacionária, a Alemanha e a Áustria entraram em colapso em 1918, o que culminou com sua derrota. A Áustria-Hungria desintegrou-se em vários países e a parcela que hoje conhecemos como Áustria declarou sua intenção de ser anexada à Alemanha, o que demoraria a ocorrer efetivamente. A nova República da Áustria viu a ascensão dos social-democratas sob a liderança de Otto Bauer e Karl Renner. Bauer era um radical que queria a tomada do poder pelo proletariado ao estilo russo. Ele convidou Mises para ser ministro das Relações Exteriores, função na qual serviria como consultor e negociador nas tratativas de paz. Um de seus feitos foi impedir um possível golpe bolchevique liderado pelo próprio Bauer em Viena. Mises convenceu Bauer de que os aliados cortariam as linhas de suprimento e o resultado seria a fome e a anarquia. Mises diria mais tarde: foi basicamente por meus esforços que o bolchevismo não tomou Viena. Os novos governantes social-democratas assumiram políticas de expropriação e nacionalização, além de continuar a política inflacionária para compensar a dramática queda de receita. Já no início de 1919, estatizaram os setores de carvão e de minério. Também em 1919 foi aprovada uma lei proibindo qualquer título de nobreza ou de honra, e Mises foi obrigado a adotar o nome de Ludwig Mies. Novas funções na Kammer sobreviveram. Mises foi nomeado chefe da recém-criada divisão de moeda e crédito, que exerceria uma crescente liderança na Áustria. Ele retomou seus seminários como professor de economia da Universidade de Viena. Sempre encorajava seus alunos a pesquisar e escrever artigos. Foi cofundador de um notório grupo de discussões teóricas, que veio a ser chamado de Sociedade Econômica. Como sentia falta de um fórum de discussão de nível avançado, organizou um exclusivíssimo seminário para as melhores mentes, entre as quais figuravam Friedrich Hayek, Gottfried Haberler, Alfred Schutz e Fritz Maschlup. Período entre guerras. No período de 1920 a 1934, Mises esteve no auge de sua produção intelectual. Para começar, aos 39 anos, publicou o famoso trabalho Cálculo Econômico no Socialismo, que deu origem ao não menos famoso Tratado Socialismo de 1922, uma brilhante contribuição à crítica do marxismo. Ainda nesse mesmo período, teve seu prestígio ampliado por significativas contribuições à teoria econômica. Desenvolveu uma teoria unificada do intervencionismo, uma crítica ao intervencionismo de 1929, revelou a íntima relação entre paz, liberdades civis e livre mercado, obra Liberalismo de 1927, refinou sua teoria dos ciclos com a obra Estabilização Monetária e Política de Ciclos de 1928 e elaborou uma nova epistemologia das ciências sociais, com a obra Problemas Epistemológicos da Economia de 1929. Mises conhece Friedrich August von Hayek. Mises conheceu o Hayek em dezembro de 1921. Hayek havia acabado de receber seu título de doutor em Direito e procurava emprego no Departamento de Reivindicação de Dívida de Guerra, que era codirigido por Mises. Vinha com uma carta de recomendação de Weiser, que o elogiava como um jovem aluno promissor. Mises sorriu ao dizer que nunca havia visto Hayek nas suas aulas, mas ainda assim, por respeito a Weiser, contratou imediatamente. Ele nomeou Hayek pesquisador em moeda e sistema bancário. Em 1924, após obter o doutorado em economia, Hayek viajou aos Estados Unidos,
onde se empregou na NBER, que significa National Bureau of Economic Research, principal departamento de estudos de ciclos econômicos norte-americano. O chefe da instituição era Wesley Mitchell, que era um notório empirista econômico e grande admirador de Weiser. Nos primeiros 2 anos em que ficou lá, Mitchell auxiliou Hayek na coleta de dados para sua teoria dos ciclos econômicos. Mitchell não conhecia Mises e reagiu com surpresa quando Hayek lhe disse que Mises está na mesma classe que Voltaire, Montesquieu, Tocqueville e John Stuart Mill. Hayek teve um percurso intelectual brilhante e, em 1974, um ano após a morte de Mises, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia. A esposa de Mises, Margit von Mises. Mises conheceu Margit Sereny em 1925 em um jantar na casa de um dos frequentadores de seu seminário. Ela era atriz viúva e tinha filhos. Era uma mulher atraente, de cabelos castanhos e olhos azul acinzentados. Mises conversou sobre economia com Margit durante o jantar. Mais tarde, ela revelaria que ficou impressionada com os olhos azuis, com o contato visual concentrado que não divagava em momento algum e com a elegância e os cabelos bem partidos daquele professor. Mises encetou o romance com cautela, uma vez que atrizes naquela época eram vistas como prostitutas de luxo, né? Anos depois, Mises confessaria a Margit haver checado seu histórico nos jornais de Viena, além de consultar um primo que era médico de Margit, né? Apesar dos receios de sua mãe, Adele, Mises lentamente aceitou consolidar o namoro. National Economy e a vida em Genebra. Em 1934, Mises recebeu a oferta para ocupar uma cadeira na Graduate Institute of International Studies em Genebra, na Suíça. Aos 53 anos de idade, tinha notoriedade e havia acumulado uma razoável poupança pelo trabalho na Câmara e tinha direito à aposentadoria prematura. Todo seu empenho se concentrava então nas atividades acadêmicas. A oferta de Genebra era atraente. O salário seria equivalente ao de Viena. A vida em Viena estava tornando-se desagradável devido à crescente influência do Partido Nazista, que fechava o cerco à comunidade judaica e desejava que a Áustria fosse anexada à Alemanha. Mises aceitou a oferta e ficaria em Genebra por 6 anos. Genebra era cosmopolita e sede de importantes organizações internacionais como a Cruz Vermelha, a Organização Internacional do Trabalho e a Liga das Nações, que era precursora da ONU. Ocupou a cadeira de Relações Econômicas Internacionais. Lecionava apenas 3 horas por semana e podia se concentrar em pesquisas. Embora ele fosse fluente em francês, optou por proferir as aulas em inglês, apesar de sua pouca capacidade de se expressar nesta língua, pois ele anteviu que os talentos migrariam para os Estados Unidos e a Inglaterra como decorrência do crescimento das hostilidades na Europa continental. Enquanto ele estava em Genebra, não havia ainda uma escola misesiana de pensamento econômico. Seus livros somente foram traduzidos para o inglês em 1934, que era a Teoria da Moeda e do Crédito, e, em 1936, sua obra Socialismo. Mises era ainda um professor pouco conhecido, principalmente no cenário internacional. Em 1936 foi publicado o livro que ainda hoje é considerado a Bíblia da Economia, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, do economista inglês John Maynard Keynes. Mises não reagiu ao livro de imediato, mas somente quando o movimento keynesiano ganhou força e Keynes se tornou guru da economia. O Mises ele considerava o livro insignificante para a história do pensamento econômico e, para ele, Keynes não apresentava uma doutrina original,
As relações entre moeda, emprego e produto apresentadas por Keynes haviam sido antecipadas pelo pensamento mercantilista muitas décadas antes. Mises, portanto, via em Keynes um reacionário defensor do antiquado sistema mercantilista. A fuga de Mises da Europa pela perseguição nazista. No fim de 1937, Mises pensava em voltar para Viena devido a dificuldades financeiras do Graduate Institute. Havia recebido uma generosa oferta da Kammer na Áustria para ser diretor de prestígio, agora de uma Kammer nacional, mas, com o apoio de Mussolini à Alemanha de Hitler, a invasão da Áustria passou a ser iminente e Mises acabou desistindo da ideia. Logo após a morte de sua mãe, no final de 1937, Mises propôs casamento a Margit, o que não deve ter sido apenas uma coincidência. No Natal de 1937, escreveu a ela em seu estilo germânico e direto: "Não posso continuar assim, não posso viver sem você, querida. Vamos nos casar." Em março de 1938, foi para Viena a fim de preparar as bodas. Entretanto, informado de que estava na lista negra dos nazistas, viajou às pressas na manhã de 11 de março. Naquele mesmo dia, o comandante da SS nazista, Heinrich Himmler, chegou à cidade para capturar adversários e confiscar suas propriedades. No dia 13, teve o seu apartamento arrombado e foram levados seus objetos pessoais, sua biblioteca, sua correspondência, roupas, objetos de arte, enfim, tudo. Mises jamais voltaria a ver seus pertences. Os aliados os encontraram, após a guerra, em um trem na Boêmia e o enviaram ao arquivo secreto em Moscou. Só no ano de 1991, 18 anos após a morte de Mises, é que foi revelada a existência do arquivo. Margit e os filhos conseguiram permissão para deixar a Áustria no dia 6 de julho de 1938. Em Genebra, Mises e Margit casaram-se em uma cerimônia muito simples, com a presença de 2 testemunhas. Quanto à sua produção intelectual, Mises vinha dedicando-se desde 1934 a um tratado sistemático sobre a ciência econômica. Até então já havia apresentado em livros e monografias alguns elementos de sua teoria geral dos sistemas sociais, mas não tinha ainda claro como tais elementos relacionavam, e tampouco qual estrutura analítica os embasaria. Finalmente, em maio de 1940, publicou sua monumental Teoria Geral sob o título, em português, de Economia, Teoria da Ação e das Trocas. Essa obra, de grande densidade teórica, tinha 751 páginas e foi predecessora de sua famosa obra Ação Humana. National Economy, em alemão, diferentemente dos livros típicos de economia de hoje e de então, apresenta as leis sociais de forma integrada e coerente e descreve passo a passo a realidade social partindo dos fenômenos mais gerais para chegar aos mais específicos. O livro contém contribuições importantes e inteiramente originais, e as suas conclusões levam à defesa irrestrita do mercado livre e desimpedido. De setembro de 1939 a maio de 1940, poucas novidades ocorreram na frente ocidental, pois os alemães estavam bastante ocupados guerreando contra os poloneses. Porém, em maio de 1940, vários países capitularam aos alemães e sua estratégia de guerra conhecida como Blitzkrieg. Os alemães penetraram na junção da linha Maginot, que era extensa faixa fortificada construída pelos franceses para conter uma eventual invasão, com a linha de fortificação belga, utilizando-se do fator surpresa e da velocidade proporcionada por aviões e tanques. Eles invadiram quase toda a Europa Central e Ocidental em poucas semanas. Mises, isolado na Suíça, já totalmente cercada por países conquistados pelos nazistas, decidiu então emigrar. Os nazistas estavam continuamente pressionando o governo suíço a entregar a sua cabeça e já haviam quase conseguido capturá-lo em uma tentativa de sequestro.
O governo suíço se recusou a entregá-lo, mas fez questão de deixar claro que o fazia por compaixão apenas, e o avisou de que seu visto de permanência estava sujeito a renovações anuais, ou seja, a Suíça deixaria de ser um local seguro. Os filhos de Margit, por essa época, estudavam em colégios internos. Gita estava na França e Guido na Inglaterra. Mises então recebeu autorização para entrar nos Estados Unidos 2 semanas após a capitulação de Paris. A obtenção de visto e da passagem de transatlântico entre Lisboa e Nova York levou tempo demais. Quando o visto ficou disponível, já não era possível mais voar sobre a França, que estava ocupada pelos nazistas. Só restava então a tentativa de fuga por ônibus. A viagem, então, ela começou em 3 de julho de 1940 e foi muito tensa. O motorista era bom, por isso ele conseguia evitar as tropas nazistas, pois conhecia as estradas alternativas. Também foram valiosas as informações fornecidas pelos habitantes franceses sobre a presença ou não de soldados alemães. Os viajantes conseguiram chegar à divisa com a Espanha em Cérberes, porém aquele posto fronteiriço estava fechado havia uma semana. Por conta de um acordo diplomático entre os governos dos Estados Unidos, Inglaterra e Espanha, americanos e ingleses puderam passar. No dia seguinte, os suíços também foram liberados por razões similares, sobrando apenas portugueses e judeus. Mises e Margit hospedaram-se em um hotel no lado francês e pediram ajuda ao cônsul na cidade de Perpignan, que deu uma carta de recomendação ao grupo remanescente. Porém, os oficiais de fronteira alegaram novas ordens especiais vindas de Madrid. Mises, então, contatou outras pessoas. Finalmente, Louis Roger, membro do governo francês, interveio e obteve a liberação. Depois de 6 dias angustiosos, puderam entrar na Espanha, mas o navio de Mises e Margit já havia partido. Eles conseguiram então lugares na lista de espera do navio seguinte, que só sairia dali a 3 semanas. Finalmente, em 25 de julho, Mises e Margit fugiram da Europa. Levariam então 7 anos para Mises cruzar novamente o Atlântico, já como cidadão americano e tendo estabelecido os alicerces da nascente Escola Austríaca de Economia nos Estados Unidos. A publicação de sua obra National Economy, em alemão, no mês de maio, foi ofuscada pela guerra e a obra ficou esquecida. Ressurgiria 9 anos depois em versão reformulada e em inglês sob o título de Ação Humana. Vida nova na América. Aos 58 anos de idade, Mises chegou aos Estados Unidos com pouquíssima bagagem, uma pequena poupança e nenhum contrato de trabalho. Foi difícil retomar a vida na nova pátria. Sua idade, além da rejeição generalizada às suas ideias, não contribuíram para uma boa colocação profissional. O ambiente ideológico era muito diferente do que Mises professava. Ali dominavam o intervencionismo e o keynesianismo do New Deal. Devido à guerra, o governo norte-americano tornou-se um grande empregador de economistas, entre eles Machtlup e Morgenstern, e Milton Friedman também, velhos conhecidos de Mises. As circunstâncias tornavam inaceitáveis para ele trabalhar para o governo norte-americano. A Universidade de Berkeley não quis contratá-lo e, mesmo com suas boas conexões junto à Rockefeller Foundation, a posição que esperava obter na Universidade da Califórnia também foi negada. Para ter alguma renda, Mises começou a proferir palestras em universidades e outras instituições. Henry Haslitz, então editor do jornal The New York Times, que já conhecia a obra Socialismo, convidou-o a escrever editoriais, que seriam 8 no total, com pagamento de cerca de R$600 cada um, a valores de hoje. Lembrando que
também essa obra daqui, baseada no vídeo, é de 2010, né, e que cada ano a nossa moeda é inflacionada, então é difícil de saber o valor exato que ele recebia, né? Então nascia daí uma forte amizade entre o Mises e o Henry Haslitz, né? Então, após um ano em Nova York, Mises recebeu da Rockefeller Foundation um cargo patrocinado no National Bureau of Economic Research, com pagamento de cerca de R$ 10.000 por mês em valores atualizados para o período que essa obra foi escrita, né? Então, era constrangedor para ele que, após a rica contribuição à ciência econômica, estivesse recebendo uma ajuda de custo com dolorosa conotação de caridade. Para terem um pouco mais de conforto, Margit iniciou um treinamento para trabalhar como secretária. Tanto a situação financeira quanto as perspectivas de futuro eram sombrias. Seu contrato com a Rockefeller Foundation expirou em 1944 e foi renovado por mais 2 anos em regime de exceção. Adicionalmente, ele conseguiu um contrato de consultoria com a NAM, que era National Association of Manufacturers, que era a Associação Nacional dos Fabricantes, que se opunha ao New Deal, né? A entidade pretendia realizar campanha de largo alcance para educar os norte-americanos sobre as vantagens do sistema de livre mercado, né? Um dos trabalhos de Mises foi a dissertação criticando o plano Bretton Woods, arquitetado por John Maynard Keynes e Harry Dexter Wright. Em 1944, Mises já contava com sólida reputação na América, especialmente após a publicação de 2 novos livros, Governo Onipotente e Burocracia. Nessa época, conheceu Leonard Read, que viria a criar a Foundation for Economic Education. Read impressionou-se com a pureza da noção de governo mínimo de Mises. Em uma festa na casa de Read, um dos convidados perguntou: Dr. Mises, assumindo que o senhor fosse ditador dos Estados Unidos e que pudesse implementar qualquer medida, o que faria na situação atual? Mises respondeu prontamente: eu renunciaria. Ainda em 1944, Hayek publicou sua obra mais conhecida, chamada O Caminho da Servidão, né? Que era o livro que se tornou muito famoso no mundo inteiro. Hayek tornou-se uma celebridade internacional instantaneamente. Nos Estados Unidos, 1 milhão de cópias do livro foram distribuídas pelo Book of the Month Club, que era o clube do livro, da Reader's Digest. Embora não concordasse integralmente com as teses de Hayek, Mises ficou entusiasmado com o êxito das ideias liberais. Em 1945, financiado por alguns amigos liderados por Lawrence Fertig e Henry Haslitz, Mises passou a trabalhar como professor visitante da New York University, cargo que ocuparia por mais de 2 décadas. Durante os anos seguintes, Mises passou a ser reconhecido como um economista e cientista social gabaritado e se integrou ao movimento libertário norte-americano do pós-guerra. Na segunda metade dos anos 40, trabalhava na conclusão de seu maior projeto, Ação Humana. Revolução da obra Ação Humana e a trajetória da escola austríaca. A publicação de Ação Humana em setembro de 1949 causou um impacto imediato. Mises tornou-se prontamente uma figura central da direita norte-americana e passou a ser reconhecido como um gênio das ciências sociais, oferecendo explicações inéditas e engenhosas. Embora tendo 900 páginas escritas em linguagem científica, Ação Humana vendeu mais de 4.000 cópias em 3 edições nos primeiros 3 meses. O êxito de Ação Humana catapultou o interesse do público pela literatura liberal. Proliferaram, a partir de então, grupos de empreendedores intelectuais dispostos a financiar a disseminação das ideias liberais por meio de bolsas de estudo, publicações e outras iniciativas.
boa parte das quais passavam pelas recomendações e contribuições do próprio Mises. Seu seminário na Universidade de Nova York, um sucesso, formou estudantes que passaram a formar um núcleo ainda mais purista da escola misesiana. Entre eles estavam George Heisman, Israel Kirzner, Ralph Raico, Murray Rothbard, Hans Sennhaus e William Patterson. Segundo o professor Guido Hülsmann, a escola misesiana só prosperou por conta da existência da obra A Ação Humana, um tratado sistemático que os seguidores usavam como ponto de partida para desenvolver novas teses. Seu principal aluno e seguidor, Murray Rothbard. O jovem Murray Rothbard, que viria a se tornar o mais famoso seguidor de Mises, foi escolhido por patrocinadores para escrever uma versão simplificada de Ação Humana para leigos. Concluiu o projeto em 1962 e o resultado saiu mais elaborado e ambicioso do que intencionavam os patrocinadores. Man, Economy and States, que é tradução de Homem, Economia e Estado, apresenta novas teses, critica Mises em alguns pontos e utiliza-se de linguagem mais acessível. Fragmentação e enfraquecimento da corrente misesiana. Nos fins dos anos 50, surgiram divergências entre os poucos seguidores acadêmicos de Mises, o que contribuiu para a fragmentação e o consequente declínio da corrente misesiana. Os jovens Rothbard, Kirzner e Sennhaus, ainda que bem formados, não tinham idade e experiência suficiente para liderar uma corrente de pensamento. A demanda pela postura liberal foi, portanto, ocupada pelos membros da geração anterior, que era o Friedrich August von Hayek, que representava o neoliberalismo e corrente weiseriana da escola austríaca, o Milton Friedman, que era da Escola Econômica de Chicago, e outros, como a escritora e filósofa Ayn Rand, que tinha sua corrente filosófica chamada de objetivismo. A corrente misesiana entrou em declínio. Mises continuou ativo e proferindo palestras até os princípios da década de 1960, quando escreveu 4 importantes trabalhos. Em 1959, foram uma das últimas brilhantes exposições de Mises para o grande público. A partir de então, parcialmente surdo e com a voz frágil, concentrou-se na Universidade de Nova York, trabalhando até 1969. Até os anos 90, ele manteve boa saúde. Sua condição física começou a se deteriorar daí em diante, e Mises faleceu aos 92 anos em outubro de 1973. Em 1982, o Mises Institute foi fundado com o suporte de Murray Rothbard, do núcleo da Universidade de Nova York, seu primeiro diretor acadêmico. O Mises Institute foi a primeira organização dedicada integralmente à disseminação dos pensamentos da escola austríaca. Nos anos 1990, uma nova geração de mentes brilhantes foi atraída pela liderança e as consistentes ideias de Rothbard e formam hoje a corrente da escola austríaca, comumente denominada de austro-libertarianismo. Nos últimos anos, com a proliferação do uso da internet e especialmente após a crise mundial de crédito em 2007, 2008, a escola austríaca tem tido um crescimento exponencial. Foram necessárias décadas desde a morte de Mises até que suas ideias tivessem um merecimento reconhecido. Sua obra vem sendo continuamente reeditada e disseminada e é hoje mais admirada do que foi em qualquer momento da vida do mestre. Fica aí então umas recomendações de leitura de livros do von Mises. Temos aqui as 6 lições, a grande obra Ação Humana, Marxismo Desmascarado, Sobre Dinheiro e Inflação e Teoria e História. Mais algumas recomendações de leitura. Temos a obra aí Intervencionismo do Mises, O Livre Mercado e Seus Inimigos. Temos uma obra escrita por Murray Rothbard, que era o seu principal aluno,
que é o Essencial von Mises, né, que vai falar sobre a vida, a trajetória das obras, né, a trajetória intelectual do Mises. A grande obra do Murray Rothbard, que é o Man, Economy and State, que é um livro que ele é muito similar à Ação Humana, só que ele é até maior e, pelo que eu pesquisei, é um livro que é um pouco mais simples e didático na sua mensagem, nas suas palavras, né? Na sua escrita. O Murray Rothbard ele era muito bom em escrever as coisas de forma simples e em transmitir as mensagens de forma bem acessível a todos os leitores, né? Só que esse Man, Economy and State ele só tem em inglês até o momento. Então fica aí as recomendações. Obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal e deixem um like caso gostaram.